Meus queridos e queridas, essa história do Pedro é meio patética, né? Não patética o Pedro ter tomado soco, né? Patético gente de esquerda culpabilizando a vítima, né? Eu vi lá um Twitter do Tosa dizendo que a diretoria do Flamengo agiu bem, porque ao fim e ao cabo o Pedro foi punido por quebra de hierarquia. Vamos lá. Primeiro lugar, é sério que vocês estão achando justo um trabalhador tomar um soco na cara no seu ambiente de trabalho e depois ser punido por uma suposta quebra de hierarquia? Só para entender. Se o cara tomou um soco na cara, acabou. Né? Não há que se falar em punição. Né? Ele é um trabalhador vitimado no seu ambiente de trabalho. Não podia ter um agressor lá socando ele. Ponto. O Flamengo deveria estar socorrendo o jogador e todo o anterior esquecido. Então, assim, só alguém muito imbecil, alguém da esquerda neurótico, com pulsão de morte, para achar que deve se discutir alguma coisa nesse caso, a partir do momento em que um trabalhador é socado. Eu fui dirigente sindical durante quase 16 anos e assim, imagina, se o trabalhador é agredido, o anterior eu não quero saber. A não ser que o trabalhador tenha agredido alguém. Se ele não agrediu ninguém, ele foi agredido, todo o anterior é injustificável. Ele se torna vítima de um ambiente de trabalho pernicioso, mais do que tóxico, perigoso. Porque se ele pode ser agredido no ambiente de trabalho, está tudo errado. O Pedro pode, se quiser, processar o Flamengo por danos morais e encerrar, nesse momento, o contrato dele com o Flamengo. Se ele quiser. Ele entra na justiça, qualquer advogado bom, pegar um juiz que entenda, né, que ele sofreu assédio moral, que isso é assédio moral, ele encerra o contrato. Fala, olha, o mínimo é o clube garantir um ambiente decente para um trabalhador. Eu peguei um trabalhador ganha muito, beleza, ganha muito. Ponto. Né? Então, o Tosa, por exemplo, botou lá no Twitter que a diretoria agiu muito bem. 2 dias depois, a diretoria se manifestou. Ficou calada por 48 horas. Mentira, não agiu bem. Segundo, demitiu o cara que já tinha pedido demissão. Isso é piada, né? Terceiro, se houve quebra de hierarquia, foi do preparador físico do Sampaoli. Onde estava o Sampaoli? Na Lua? O Sampaoli estava onde? Né? Só para tentar ilustrar o caso. Ele não quis se aquecer. Primeiro que é mentira. Pedro estava aquecendo e não foi chamado para entrar no jogo. Ele não entraria mais. Nos últimos 3 jogos, o Pedro, que é artilheiro do Flamengo de 2022 e 2023, artilheiro da América, foi fundamental na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado, inclusive fez o gol do título da Copa do Brasil. O Pedro, né, o gol do título que levou à disputa de pênalti, foi do Pedro. O Pedro, nos últimos 3 jogos, jogou 15 minutos. O Luiz Araújo, que chegou ontem, não está jogando nada, está entrando mais do que ele. Direito do treinador, direito. Normal isso? Claro que não. Então, nos últimos 3 jogos, o Pedro entrou 15 minutos. Num jogo que o Flamengo precisava virar, chamaram os atacantes para aquecer, ele foi preterido, ele poderia ter entrado no lugar do Gabigol, que estava jogando nada, poderia ter entrado no lugar do Bruno Henrique, o Gabigol jogando pelo lado com o Pedro, centroavante, e ele é mestre de botar a bola para dentro. Foi preterido, ele é um jogador experiente, com Copa do Mundo nas costas, cheio de proposta do exterior, né? Falou, bom, vou sentar no banco. Qualquer técnico com mais de 2 neurônios, qualquer clube em que preze um patrimônio como o Pedro, que custou 25 milhões de euros ao clube, né? O treinador teria ido conversar com o Pedro. Não. Esse preparador físico, que é a terceira dele, ele já se meteu numa confusão, já agrediu o jogador, continua, ou seja, o Sampaoli é conivente com ele, continua trabalhando como se fosse algo normal. Ele decide que ele tem que tomar as dores de não sei o quê, porque o Pedro não fez aquilo que ele queria mandar. Mentalidade de inspetor de escola, aquele inspetor antigo, eu tenho 52 anos, tinha aquele inspetor antigo que batia no aluno, né? Que ficava vendo se a meia estava no padrão, se o sapato não tinha uma cor diferente, e começa a perturbar o Pedro. Isso é assédio moral, tá, gente? Isso é assédio moral. E a discussão continua no vestiário, com a presença do treinador. O Sampaoli é o chefe da comissão técnica. A quebra de hierarquia foi do preparador físico, que é só um preparador físico, ele não tem essa função. Ele tinha que comunicar o Sampaoli e falar assim, olha, aconteceu isso, vai lá conversar com o Pedro, e não fazer o que ele fez. E o Pedro meio que cagou e andou. O problema do Pedro, foda-se. Né? Tipo assim, cara, você não tem que estar fazendo isso comigo. Aí o cara eleva o tom, né? E decide, não só socou, ele antes deu uns tapas e socou o Pedro, que teve um sangue de barata que não teria, de não reagir. O Pedro sequer reagiu. Então, assim, o Pedro fez tudo certo. Mas ele não continuou correndo depois de ter sido preterido. Gente, menos, né?
Parem de justificar o justificável, né? Vocês ou têm pulsão de morte ou têm tesão, fixação por aqueles inspetores de escola antigos, né? Que ficavam tomando conta, azucrinando a vida das pessoas, né? O pequeno ditador que mora em vocês. Esquerda justificando quebra de hierarquia num caso desse, né? Caso clássico de assédio moral. Então, assim, uma diretoria omissa, uma diretoria que não fez nada e que deu razão ao agressor, ao punir 2 vezes o trabalhador. O trabalhador foi punido ao tomar um soco na cara e está sendo punido ao receber uma punição por quebra de hierarquia. Ou seja, os maiores patrimônios do Flamengo, se o Flamengo não quer o Palmeiras, quer o Atlético Mineiro, quer o São Paulo, quer o Corinthians, quer. Se quiser, pode romper o contrato amanhã e amanhã ir embora, porque essa diretoria é uma porcaria. Né? Então, estou espantado com o que aconteceu e estou espantado com a posição de alguns rubro-negros ditos de esquerda que estão passando pano por que aconteceu e culpando o Pedro. Né? Assim, menos, né, gente? Menos. Assim, quebra de hierarquia é sério que vocês estão nessa pulsação contra a quebra de hierarquia, que vocês são assim tão favoráveis a uma hierarquia tão rígida que não leva em consideração nem o contexto, né? Eles estão pegando um jogador que está se sofrendo e na nota do Sampaio, que foi uma bosta aquela nota. A nota só falta culpabilizar o Pedro, diz que o agressor ficou sem dormir. Vai te catar, Sampaio. O agressor ficou sem dormir, né? Ficou sem dormir depois de ter agredido o cara. Aquela nota que não diz coisa nenhuma com nada, né? Mostra claramente que o Sampaio não está nem aí. E o Sampaio diz que tem uma crise. Quer dizer, o Sampaio diz concretamente que o assédio moral está acontecendo. Então, assim, parem de culpabilizar a vítima. É um absurdo, essa diretoria é omissa. E eu nunca vi isso. A pessoa é agredida. Eu fui dirigente sindical durante 16 anos. Se o trabalhador é agredido, cessa aí. Tudo que aconteceu antes, a não ser que o trabalhador tenha agredido alguém, cessa. O trabalhador é agredido e é punido 2 vezes e tem gente da esquerda dizendo que tá bom. Vocês são de esquerda mesmo?